grego há 2000 anos atrás, era falado ali na região de Alexandria, no Egito, e era uma continuação do idioma do Egito, né, que era o demótico, e o demótico, por sua vez, tinha sido uma continuação do hieróglifo. Então vamos em frente, vamos estudar, vamos aumentar em conhecimento. Fale para seu amigo ali, por exemplo, aquele que já está com uma certa idade, aposentou e está procurando o que fazer. Estudo grego, para leitura do Novo Testamento, da Bíblia em grego, maravilha. Então, eu tenho ajudado as pessoas nesse sentido. Aqui nós estamos falando sobre Edoken, ele deu, ou deu, né? Simplesmente deu a ele, Hotheos, o Deus. Então, o Hotheos, ele deu o quê? Deu o Apocalipse para quem? Para Jesus Cristo. Foi Deus que lhe deu, ó. Deu a ele, o Deus. Então, aqui mostra que Deus deu a Jesus. Deus deu a Jesus. Deu o quê? O Apocalipse. O Apocalipse. Para quê, né? Vamos continuar a leitura? Deixai, para mostrar. Aqui, deixai, significa mostrar, né? Você clica, aí vai apontar o verbo deixai. Está no infinitivo, mostrar, né? Mas vem de deiknimi. Deiknimi significa mostrar, eu mostro. Como que fala eu mostro? Deiknimi. Verbos terminados com mi são chamados verbos atemáticos, tá? Agora, se você, por exemplo, vê um verbo terminado em mi, você já sabe, opa, verbo atemático. Depois é importante saber isso, porque depois você vai ver o porquê de saber. Aqui o verbo edoken, clicando de novo, deu, né? O verbo também é um verbo atemático. Por quê? Clicando, ó, ele vai terminar com o quê? Vamos ver, ó. Didomi, termina com mi, é atemático. Para que saber isso? Mais para frente você verá. Mas o interessante é que a maioria dos verbos são terminados com ômega, tá? Essa letra que tem aqui, ômega, ela aparece no final de a maioria dos verbos. Por exemplo, o verbo grafo, eu escrevo, grafo, né? Já é o verbo temático. Temático, né? Quando termina com mi, é atemático. Aqui então você tem mostrar, está no infinitivo, deixai. Essa terminação ai costuma ser, né, o infinitivo. Infinitivo, verbos como andar, pular, correr, né? É o infinitivo, são o infinitivo, tá bem? Infinitivo quer dizer que ele cabe em todos os tempos ali, ele é infinito, não é circunscrito apenas a um tempo, ele é passado, presente ou futuro, não. Ele pode servir no passado, no futuro e no presente, ele é mostrar, né? Por exemplo, se eu falar, ontem eu fui mostrar, tá vendo? Usou no passado. Amanhã eu vou mostrar, ó, usou no futuro. Hoje eu quero mostrar, no presente. Então, ele serve, ele é infinitivo. Tá bem? Diferente de um verbo que tem os verbos finito. Por exemplo, se eu falar eu andei, é finito, ele está circunscrito ao passado. Deu é o verbo dar no passado, está circunscrito ao passado, então não é infinitivo. Ele é verbo finito. Então podemos dizer que dentro da característica da análise temporal, o verbo ele pode ser finito ou infinitivo. Então aqui nós temos a maioria dos verbos é no finito, né? Finito. Aqui já deixai é mostrar. Então deu a ele Deus, né? Deus deu para Jesus a Apocalipse. Mostrar, aqui é para mostrar a tradução deixai, tois doulos. Tois doulos. Essa palavra deixai, nós temos o delta, nós temos o epsilon, nós temos o iota, o acento circunflexo, deixai, por isso que eu não li deixai, nem deixai, eu li deixai. Mostrar, aqui tem uma demorinha aqui. Deixai, aqui o xi. Tá bem? O xi, gente, olha, ele faz duas voltinhas, né? Igual uma cobra aí, né? Lembra? Parece uma cobrinha, então aí você lembra que é o xai. Então, deixai, alfa e iota no final. Então, deixai para mostrar tois doulos, para mostrar a os. Aqui é o artigo, só que ele está no dativo, é para. Dativo quer dizer dádivos, né? Em latim, de dádivos, dátiva, né? Dar algo. Então, para o. Então, quando tem, é sempre essa ideia, né? Muitas vezes essa ideia de mostrar a os, né? Para os, quem? Doulos. É que o acento está no ômicron Y, então se lê doulos. Lembre-se, esses dois vão ler u. Então, doulos, não é doulos, não é du, tá bem? Agora aqui já é normal, ó. Qualquer outras vogais que se encontra é normal, igual em português, ó que maravilha. Agora já essas duas são as únicas, tá? Que vai ler com som de u. Então, doulos. Doulos é o plural da palavra escravo, né? Aqui está no plural, doulos, aos escravos ou servos.
Então, para mostrar deixai tois doulos autu, os escravos, aqui autu é dele. Dele. Dele quem? De Jesus. Os escravos são de Jesus. Jesus comprou, né? Jesus é o nosso único dono no sentido, como a Bíblia fala, de que ele comprou a gente. Então agora nós temos que servir a ele, né? É como o mestre ali, por exemplo, a palavra déspote, né? Em grego significa o dono de uma fazenda. Todo lugar tinha um déspota lá no passado. Todo lugar você ia tinha um déspota. Déspota significa o chefão, o dono da fazenda, o déspota. E Jesus é chamado na Bíblia, né, em Judas versículo 4, de déspote, que significa amo ou dono. Mas é porque ele nos comprou, então nós somos escravos dele, né? Então assim, a palavra, ninguém vai pensar assim, então se Jesus é o nosso único dono, então Deus não existe mais, ou ele é o próprio Deus, nada disso. Assim como déspote, em qualquer cidade tinha um déspote, tinha fazenda, tinha um déspote, e lá no céu tem um déspote designado por Deus para ser o nosso dono. Por que ele é o dono? Porque ele comprou, hoje nós somos o que dele? Doulos. Então, para mostrar deixai tuis doulos aos escravos dele, esse dele aqui, ao tu, é dele Jesus Cristo, então somos escravos dele. Então é por isso que tem que seguir o exemplo de Cristo, né? Adorar somente a Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Aí o exemplo é de Cristo que nós temos que seguir. Aí aqui fala, escravos dele, somos escravos de Cristo, tá bem? Porque ele é o líder, né? Designado por Deus. Ele é o Messias, escolhido por Deus, Machar, em hebraico, ele escolheu, né? Jesus mesmo disse, Machar Jeová oti, Jeová ungiu a mim, escolheu a mim. Isaías 61:1. Ele falou, Ruach Adonai Jeová, o Espírito do Soberano Senhor Jeová, Alai, está sobre mim. Ya'amachar Jeová oti, visto que Jeová escolheu, ungiu a mim. Então Jesus é o escolhido para ser o nosso líder. Então, doulos, escravos. Doulos, dele, autu. Doulos, autu, ha, dei, as. O ha aqui é pronome relativo. As coisas, dei, que tem, que devem. Dei significa aqui, deve. Aqui é o verbo, tá? É o verbo, que significa isso deve. Então, é que deve, genestai. Genestai vem de ginomai. Ocorrer. Genestai está no infinitivo aqui. Genestai é acontecer. Intak, em breve, em rápido. Tak é rápido. Tá bem? Aí o texto prossegue. Kai e, que é a conjunção, e semanen. Aqui tem um problema, que os evangélicos têm esse problema, gente. Triste, viu? A maioria das Bíblias não traduziu direito isso aqui. Não traduziu direito. Aqui está escrito e representou por meio de sinais, sinalizou, mostrou por meio de sinais. Porque aqui, olha, a palavra sema, lembra de semáforo? Sema é mostrar sinal, sinal do trânsito, não tem? Sema, semáforo. Aqui, antes do sema tem um épsilon, que é um aumento, então indica que é um aorista, um passado. Então quando fala semanen, significa e mostrou por meio de sinais. E aqui realmente significa ele sinalizou, demonstrou por meio de sinais. Então Apocalipse não é literal. Apocalipse, quase tudo ali é simbólico, representa algo. A tradução do Novo Mundo da Bíblia fala que por meio de sinais, né? A maioria das Bíblias não transmite essa ideia. E aí tem gente que lê Apocalipse tentando achar uma fera de 7 cabeças de verdade, tentando dar como literal aquelas almas que estão lá no altar, sendo que tudo ali é simbólico, não é literal. Isto é, com raras exceções, o Apocalipse foi escrito por meio de símbolos, sinais, sema, sinal. Sinal representado por meio de símbolos. A mulher montada numa fera não é uma mulher de verdade, né? A fera não é uma fera de verdade, ela representa algo. E quem é que entende? Jesus ele falou uma vez assim, vocês querem saber o significado da ilustração da semeadura? A vós é concedido entender, mas esse povo aí, o povo não, porque eles ouvem, mas não escutam, igual diz o Isaías, o profeta. Quer dizer, entrava num ouvido e saía no outro. Agora, os verdadeiros seguidores, eles iam atrás para querer saber o significado. Então, é por isso que o Apocalipse é em sinal. Só entende quem realmente estuda, e tem que estudar a fonte certa, né? Não é em qualquer lugar que você vai entender Apocalipse. Você tem que estudar com quem realmente entende as palavras da Bíblia, porque se dedicou e teve amor e Deus ajudou. Porque Deus não ajuda alguns, viu? Pode ter certeza disso, Deus não ajuda alguns. Porque às vezes a pessoa estuda a Bíblia
Ele fala assim, eu vou estudar o grego para eu ser o cara, né? Ele não estuda por amor. Aí ele estuda e vê tudo torto. E começa a ensinar torto também. Será que existe isso? Horas. Uma vez eu vi um pastor gritando, dizendo, nessa terra não vai ficar pedra sobre pedra sem ser derrubado, irmãos. Jesus falou isso no final de 23 de Mateus e no início do 24, quando ele se referiu a Jerusalém. E de fato, no ano 70, Jerusalém foi destruída. Foram meses de guerra. E fala que eles empurravam os romanos para fora, matavam romano até, mas os romanos matavam muitos judeus e a guerra não acabava até que os romanos conseguiram brocar a primeira muralha e conseguiram, aí os judeus correram para dentro da outra muralha interna. E aí é onde o general Tito, que era filho do Vespasiano Tito, o nome do pai era Tito, o filho também, eles decidiram, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um cerco. E aí eles derrubaram a primeira muralha, gente. Não ficou pedra sobre pedra. Então, ali se cumpriu no ano 70 as palavras de Jesus. Não é a terra que Jesus não está falando da terra, que nem o pastor falou. Ah, irmãos, nessa terra não vai ficar pedra sobre pedra. Nada disso. Então esse pessoal faz o mesmo com o grego. Eles entendem tudo errado quando estão estudando e lendo e ensinando grego em escolas de teologia aí de muitas igrejas. Porque eles entendem tudo errado, até as palavras eles têm uma definição própria. E as igrejas estão redefinindo o significado das palavras da Bíblia. Eles não estão mais dando atenção ao que dizem os dicionários, estão dando atenção ao que dizem os líderes religiosos. Ali no Salmo 146:3 fala, não confieis nos nobres, nem no filho do homem a quem não pertence a salvação. O cara é o pastor, é o reverendo, é o padre. Não confie. Você tem que vir aqui estudar você com seus olhos. Olha no dicionário com seus olhos. Não põe o óculos de um outro líder, não. Não põe um óculos de um homem que fala bonito, não. Você usa o seu óculos, ora a Deus, pede ajuda que ele providencia. Tem que ter alguém ajudando? Tem. Lembra de Filipe, quando ele estava andando, o apóstolo Filipe encontrou um eunuco e o eunuco falou, não posso entender, como é que eu vou entender se não tiver ninguém que me ajude? Então é necessário alguém ajudar e Deus providenciou. Né? Então é só você procurar, orar a Deus que ele dá ajuda na hora. Ele fala, eu vou ajudar esse aqui, manda alguém. Ele não vem aqui de carne e osso. Mas ele usa humanos para te ajudar. Então, na hora de querer aprender o grego do jeito que ele é, não do jeito que esse pessoal aí fora acha que é. As escolas estão quase todas bichadas, as escolas de teologia. As escolas, as universidades não estão muitas vezes reescrevendo a história, tentando distorcer tudo. Então, o mesmo está acontecendo no meio teológico. Então, como é que eu vou entender as escrituras do jeito que elas são, a menos que eu tenha interesse genuíno? Então, cuidado, não vá ali para ficar afagando o ego de pessoas. Esquece os humanos. Jesus é o líder, Deus é o nosso Criador e a Bíblia é o nosso mapa, o nosso guia que norteia, é a bússola. Então, se você estuda usando o dicionário e pega vários dicionários, pega várias opiniões, aí você vai entender o significado de cada palavra e vai ser maravilhoso. Então, foi enviado por meio de sinais, olha. É semanem, vem de sema. Sema. Apostilas, tendo enviado. Aqui, apostilas dia tu angelo. Por meio, dia é através de, por meio de, o anjo dele, ao tu. Angelo ao tu. Aqui, quando você tem dois gama, o primeiro gama vira som de N, tá? Memoriza isso. Tu angelo, ao acento no épsilon. Então, dia tu angelo, através do anjo. Então, Deus mandou por meio do anjo, viu? Por meio do anjo. Então foi assim, Deus mandou para Jesus, Jesus mandou através do angelo, o anjo, a quem? Ao escravo dele, toidulo é o tu, ao escravo dele, de Jesus, quem? Ioane. Ioane é João, o apóstolo. Então teve todo esse processo. A mensagem veio de Deus, Hoteos, passou para Jesus, né? Que Deus deu a Jesus, conforme nós vimos aqui no início, Edoquem autor e deu a ele, quem? Hoteos, para mostrar a quem? Para os escravos dele, de Jesus, Hadei, as que tem acontecer, Genestai, rápido, intaque. Caesemanem, ele mostrou por meio de sinais, ele sinalizou, tendo enviado apostilas de através de quem? Do ângelo, ou do angelo, do anjo. Então, Jesus, por meio do anjo, ele mandou essa mensagem para quem? Para João. Então veja bem, Jesus ele é tão poderoso, tão forte, tão maravilhoso, tão magnífico, que ele não manifestou aqui na presença do apóstolo, porque poderia até matá-lo, porque é muito poder, muita energia. Então ele mandou um anjo.
Os anjos são mensageiros enviados para isso. Então, na visão, quem fazia o desenho, quem fazia aqueles sinais em forma de desenho na mente de João, na mente não, ele viu mesmo, né, as imagens, por meio de sinais, foi um anjo. A gente não sabe o nome do anjo, aqui não fala. Então, nós não devemos ficar se mostrando, eu sou o cara, meu nome é tal, eu sou fulano, eu sou o pastor tal. Os anjos são tão discretos que nem o nome deles apareceu aqui. Qual foi o anjo que falou com João? Podia ser Gabriel? Podia. Mas a Bíblia não fala, para que ninguém viesse a criar o templo do Gabriel dos últimos dias, Deus me livre. Então, sejamos assim, discretos, sejamos determinados, estudiosos, dedicados. E quando você quiser continuar aprendendo, eu estarei aqui para poder ajudá-lo, porque eu posso fazer um esforço e dar o meu melhor, e o que eu sei é uma parte do que eu quero partilhar com pessoas. Então fica aqui o convite. Espero que essa aula tenha sido de alerta, porque eu também dissertei algo paralelo, e também tenha sido didática para todos vocês.